A Academia do Sporting em Alcochete foi invadida dia 15 de maio de 2018 por cerca de 40 adeptos. Surgiram a correr de cara tapada e tentaram impedir os jornalistas de filmar. Contudo, já depois de terem chegado à zona dos relevados, saíram do local ao fim de 15 minutos sem a intervenção da polícia. Iniciou-se o pânico. Os invasores trancaram os jogadores no balneário, acenderam tochas e agrediram brutalmente qualquer pessoa que encontraram pelo caminho. A facção terá agredido Bas Dost, Acuna, Rui Patrício, William de Carvalho, Bataglia e ainda Raul José. Mas a grande pergunta é o que é que realmente aconteceu durante esta tarde. E principalmente, quem é que realmente causou esta tragédia? E é precisamente disso que iremos falar hoje, um caso super controverso, um caso muito limitante. Nós não podemos, se calhar, falar tudo o que pensamos, mas é precisamente disso que vamos falar, das provas que existem e também do veredito final, porque muita gente, eu aposto, que não se lembra do que é que aconteceu. E sim, houve vários suspeitos iniciais com grandes nomes, que eu vou referir aqui também, e delinear e dizer tudo o que aconteceu, tintim por tintim, do início até ao fim, para vocês entenderem esta história toda de uma vez por todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ó Vasco! E hoje, uma entrada triunfante para um canal triunfante que todos nós estamos a construir, vocês inclusive, aliás, unicamente vocês. Eu só gravo vídeos, vocês é que dão o boost para mostrarem os meus vídeos, os nossos vídeos, a toda a gente. E tenho-vos a agradecer muito. Este último vídeo que nós gravámos foi completamente explosivo. Nunca tive um vídeo com tantas visualizações, nunca tive um vídeo com tantos comentários e só tenho a agradecer-vos a vocês por estarem também a partilhá-lo com as pessoas. É uma grande responsabilidade que nós carregamos neste canal, com estes vídeos que nós gravamos, porque são informações às vezes muito pesadas e que vêm de tragédias. E eu digo sempre que este canal não é só sobre tragédias, mas é também aprendermos com o passado. Sem mais demoras, porque eu já falei demasiado, mas eu queria deixar este agradecimento a todos vocês. Vamos lá começar então o caso. Não se esqueçam do likezinho, porque é sempre muito importante e eu sei que vocês não se esquecem. Vamos começar pelo mais interessante, que é realmente o que é que levou os adeptos a pensar em fazer este ataque e como também o planearam, tudo o que aconteceu e principalmente também o que é que os motivou. Após a derrota do Sporting em Madrid com o Atlético, levou a uma troca de publicações nas redes sociais entre Bruno de Carvalho e jogadores. E logo a seguir a essa derrota foi feita uma reunião em Alvalade a pedido do plantel. Rui Patrício e o William de Carvalho referiram que as críticas deveriam ter sido feitas internamente. Bruno de Carvalho respondeu que ele é que era o presidente e o objetivo de ambos era sair do clube. Nessa mesma reunião, William de Carvalho acusou Bruno de Carvalho de ter mandado Mustafa, ou seja, Nuno Mendes, partir carros de jogadores. Bruno de Carvalho negou e ligou para o mesmo em alta voz, que também o negou. O ex-presidente respondeu que se quisesse bater não precisava de chamar ninguém. Mais tarde, já na academia, Bruno disse a Jorge Jesus que podia convocar os jogadores que entendesse para o jogo seguinte, embora os processos disciplinares continuassem. À noite, Bruno de Carvalho participou em mais uma reunião na casinha da Juveléu, com André Geraldes, Bruno Jacinto, Mustafa e outros membros da claque. Discutiram críticas aos jogadores e também formas de apoio, como tarjas, cânticos ou uma visita à academia. No fim da reunião, Bruno de Carvalho diz: façam o que quiserem e depois digam. Mas tudo isto leva-nos a dia 13 de maio, que foi após a derrota com o Marítimo. E isto realmente fez com que o Sporting ficasse fora da Liga dos Campeões. Obviamente os jogadores foram altamente assobiados e insultados no relevado. Rui Patrício apenas virou as costas e foi para o balneário. Acuna reagiu com gestos e houve ali uma grande tensão. No aeroporto também houve um confronto verbal entre adeptos e jogadores. Fernando Mendes disse: eu estou por tudo, falamos em Alcochete. Tiago Silva também confrontou Bataglia, mas sem agressões graças à polícia que interviu. Dia 14 de maio, houve mais reuniões em Alvalade. Bruno de Carvalho reuniu-se com a equipa técnica e falou em fim da linha, o que deixou dúvidas sobre quem lideraria a final da taça. Bruno de Carvalho também se reuniu com os jogadores e questionou porque é que a Acuna teve este pequeno arrufo com os adeptos, porque precisamente os mesmos estavam a ligar-lhe a noite inteira, inclusive pedindo-lhe a morada e a matrícula do jogador. Como podem ver, já estava aqui a haver indícios de que poderia haver violência e até agressão. Bruno de Carvalho também se reuniu com o staff e queria passar a mensagem de que o importante não era propriamente só a Taça de Portugal, mas se o apoiariam acontecesse o que acontecesse. Dia 13 de maio, como se lembram, era a derrota do Sporting, como eu tinha dito anteriormente, e 37 arguidos começaram a planear em invadir a Academia de Alcochete. Foi aí onde tudo foi planeado. O objetivo era obviamente intimidar e agredir os jogadores e a equipa técnica pelo fracasso desportivo da época. Usaram balaclavas para ocultar a identidade e também tochas como
como instrumento de agressão, reuniram-se no parque de estacionamento do Lidl no Montijo pouco antes do ataque. Irei agora falar com bastante pormenor do que é que aconteceu realmente nesses ataques. Há aqui muita gente que foi atacada e agredida e eu não quero desvalorizar, porque apesar de ter sido há muitos anos, muita gente já não se lembra e não se lembra da gravidade e também dizer que isto não é correto fazer, não é? Porque adoramos um clube de futebol que nos dá direito de agredir e magoar alguém. Mas vamos começar com Bas Dost, que foi principalmente o jogador mais agredido e que ficou pior, e vocês conseguem ver nas imagens, apesar de eu ter algum cuidado, não é? Porque o YouTube é sensível. Ele foi agredido com um cinto na cabeça por Ruben Marques e levou 6 pontos de sutura. Para além disso, também foi pontapeado no chão. William de Carvalho foi agarrado por Miguel Ferrão, do qual ele acabou por lhe torcer o braço e deu socos no peito e nas costas. Rui Patrício foi empurrado e agredido por 4 arguidos com socos no peito. A Cuna levou bufetadas, murros e pontapés com destaque para Ricardo Neves e Leandro Almeida. Bataglia levou vários socos e até, inclusive, atiraram-lhe com um garrafão de 25 litros na sua direção. Freddy Monteiro levou uma bufetada na cara, dada por Leandro Almeida. Misic levou uma pancada de um cinto na cabeça, também por Ruben Marques. Bruno César sofreu empurrões, Podense também a mesma coisa, Ruben Ribeiro uma bufetada na cara, Jorge Jesus atingido com um cinto entre o ombro e a cara, também por Ruben Marques. Inclusive, o Jorge Jesus depois foi atrás dele, mas acabou por levar um soco no nariz. Miguel Quaresma empurrado, Raul José atingido com um cinto ao tentar ajudar Bas Dost, Carlos Mota, que era o enfermeiro, levou uma cotovelada, Hugo Fontes empurrado contra a Marquesa, Ludovico Marques, fisioterapeuta também, atingido com uma bolsa de higiene, Mário Monteiro, preparador físico, atingido por facho pirotécnico no abdômen e pulso. Como podem ver, desculpem eu descrever estas agressões, desculpem mesmo pessoal, mas é mesmo muito importante, eu preferia dizer pela minha própria voz do que estar a colocar de lado, e acho que iria desvalorizar um bocado o vídeo, e eu penso que é muito importante nós sabermos o que é que realmente aconteceu. E não foram coisas simples. Para além disso também houve vários danos materiais, como por exemplo o Porsche de Nelson Pereira, e o capô acabou por ficar danificado. O arranjo teve um total de 3.000 euros em estragos. Agora sim podemos continuar para a ação presente, vamos dizer assim, depois do ataque. O que é que aconteceu? Como é que a polícia reagiu? A GNR, depois do sucedido, foi informada logo pelas 5h15, tendo de imediato montado barreiras policiais nas estradas de acesso às imediações de maneira a identificar e deter os possíveis suspeitos. Momentos depois, foram detectadas 3 viaturas nas imediações, tendo uma delas quase abalroada, a barragem montada e invertida sua marcha, iniciando obviamente a fuga. Os militares começaram a perseguir a viatura em fuga, tendo interceptado uma delas, abordado, revistado e detido 5 suspeitos. Segundo a entidade, foram ainda interceptadas mais 4 viaturas e detidos mais 18 suspeitos, que foram levados imediatamente para o posto territorial de Alcochete. No total, foram detidos 23 suspeitos, apreendidas 5 viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolhidos depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes de serviço. Isto claramente confirmado pela própria GNR. O presidente do Sporting, na altura Bruno de Carvalho, terá chegado às imediações às 6h35, acompanhado por André Geraldes. E os jogadores só começaram mesmo a abandonar as instalações por volta das 8h30. Uma hora depois, mais de 1.000 adeptos juntavam-se em Alvalade numa manifestação de apoio aos atletas. E vocês, como podem imaginar, isto criou uma tragédia autêntica. Muitas lesões, muitos jogadores, muito staff que foi agredido. O clube já estava com muitas dificuldades e eu vou-vos falar quais foram as consequências também para o clube nesse espaço de tempo logo após as agressões e logo após este caso que ocorreu. De dia 5 a 14 de junho ocorreram várias rescisões de contrato e inclusive a saída de Jorge Jesus. Ele acaba mesmo por sair do Sporting e assinar pelo Al Hilal. Para além disso, Gelson Martins, William de Carvalho, Bas Dost, Bruno Fernandes, Bataglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão rescindem contrato por justa causa. Bruno de Carvalho na altura ainda resistia à saída, dizendo que não abandonaria o cargo. Para além disso, de 18 a 23 de junho, mudanças na liderança. Rui Patrício assina pelo Wolverhampton. Em 23 de junho, Bruno de Carvalho é destituído com 71,36% dos votos numa Assembleia Geral. Ele alega na altura também ser vítima de uma golpada. Em junho é quando acontecem as eleições e detenções, e tu vais perceber de quem, mesmo já a seguir. Bruno de Carvalho anuncia a sua recandidatura apesar da destituição. O número de detenções nesta altura já ia com 36 pessoas. Bas Dost e Bataglia voltam atrás e
assinam novos contratos para o Sporting. Gelson Martins assina pelo Atlético Madrid. Bruno Carvalho, nessa mesma altura, acaba por ser suspenso como sócio por um ano. Rafael Leão assina com Lille. Em outubro acontecem mais duas detenções, incluindo Bruno Jacinto, que seria um oficial da ligação às claques, elevando os arguidos para 38. 11 de novembro acontece o inesperado ou esperado para alguns. Bruno Carvalho e Mustafa são detidos. Por esta altura, em 2018, como eu vos tinha referido anteriormente, Bruno Carvalho era um dos principais suspeitos de quem poderia ter organizado este crime de uma enorme violência perante os jogadores e o staff do Sporting. E precisamente, Bruno Carvalho, depois de ter sido detido, começou a ser interrogado dia 13 de novembro de 2018. O interrogatório, nesta altura, foi conduzido pelo juiz Carlos Delca. E eu vou-vos dar a conhecer as medidas de coação que este juiz de instrução criminal acabou por tomar. Após o interrogatório, ambos foram libertados, isto incluindo Bruno Carvalho e Mustafa. Agora, a questão é que iriam estar sujeitos a apresentações diárias às autoridades e ao pagamento de uma caução de 70 mil euros. Apesar de estarem em liberdade provisória, a investigação continuou, com o Ministério Público mantendo as acusações e avançando com um processo judicial. Nesta altura, estava a começar a ver-se que estava a decer uma investigação bastante profunda e bastante complexa. Depois chegamos a dia 16 de novembro de 2018. O MP pediu o julgamento coletivo de 44 arguidos relacionados com o ataque à Academia do Sporting, ocorrido a 15 de maio. Entre eles estão 41 membros do grupo organizado de adeptos, o líder da claque Juventude Leonina, Mustafa, o ex-oficial de ligação de adeptos Bruno Jacinto e o então ex-presidente Bruno de Carvalho. O MP afirmava que reunia provas suficientes e sustenta que estes três últimos nada fizeram para impedir os atos violentos, tendo até fomentado um clima de hostilidade contra os jogadores. O MP via que estes 41 arguidos planearam e executaram um ataque violento, causando medo, lesões e privação de liberdade aos jogadores e à equipa técnica. Não é? Porque nós temos que ter a noção que muitos jogadores, depois deste ataque, ficaram completamente aterrorizados. Não é? Do nada estão a trabalhar e aparecem adeptos, pessoas que os começam a agredir, a pessoa começa a ficar realmente traumatizada e a ter que ter outras medidas na sua própria vida. E o Ministério Público, obviamente, que tinha bastantes provas em relação a estes argumentos que estavam a fomentar. Nomeadamente, foram encontrados objetos transportados nas viaturas dos arguidos, analisadas imagens de videovigilância e recolhidos também relatórios fotográficos e de inspeção judiciária. Para além disso, juntaram-se também outros inquéritos relacionados, foram feitas perícias e reunidas diversas documentações. No total foram indicadas 68 testemunhas. Depois também destas mesmas buscas foi também apreendido material informático, quantias em dinheiro, munições e peças de vestuário utilizadas pelos arguidos, telemóveis, tochas, potes de fumo, bastões usados para o planeamento e concretização de ações violentas levado a cabo contra os jogadores. Foram ainda apreendidos produtos estupefacientes. Agora, dia 1 de agosto de 2019, o juiz Carlos Delca decide levar os 44 arguidos do processo do ataque à Academia de Alcochete para serem julgados em tribunal. Era oficial. Entre eles estava o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que estava a ser acusado de ser autor moral do ataque. A decisão instrutória foi conhecida no Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro. Por essa altura, os arguidos ficaram sujeitos a prisão domiciliária com vigilância eletrónica, exceto Mustafa, que ficou em prisão preventiva. Bruno de Carvalho continuou com apresentações, mas agora quinzenais às autoridades. A procuradora do Ministério Público, Cândida Vilar, defendeu que Bruno de Carvalho sabia o que se ia passar na academia. Após este anúncio, Bruno de Carvalho disse inclusive: quem propositadamente permite que alguém seja continuadamente enxovalhado, caluniado e difamado é criminoso e cobarde. Esta seria uma publicação que Bruno de Carvalho teria colocado no Twitter e Facebook. Agora deixamos o melhor para esta altura do vídeo, que é realmente tudo. A informação toda está aqui, por isso tomem bastante atenção. E finalmente chegamos ao julgamento. Dia 18 de novembro de 2019, 44 arguidos, todos adeptos do Sporting, incluindo o ex-presidente Bruno de Carvalho, foram julgados por crimes classificados inicialmente como terrorismo, nomeadamente 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro e outros crimes com dano com violência, detenção de arma proibida e introdução em local vedado. Apenas Bruno de Carvalho, Mustafa e Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos, foram acusados como autores morais do ataque,
15 de maio de 2018. Tendo em conta que foram acusados não quer dizer que tenham sentença e que tenham sido culpados, ok? Quero só deixar isto bem claro para quem não entende. Então, todos os arguidos foram absolvidos do crime de terrorismo, pelo que nenhuma das vítimas entre os jogadores e a equipa técnica terá direito à indemnização. Bruno Carvalho, Mustafa e Bruno Jacinto foram absolvidos, porque principalmente não havia nenhuma prova de que eles pudessem ter planeado este ataque. O tribunal concordou que ao fim e ao cabo não se provou que as suas publicações no Facebook incentivassem o ataque. Para além disso, aquela frase que eu vos tinha dito há bocado que era façam o que quiserem, dita numa reunião com adeptos, não foi considerada uma ordem. A frase também estou com vocês, aconteça o que acontecer, dita aos jogadores, foi entendida como estando relacionada com a situação do treinador Jorge Jesus e não como um incentivo ao ataque. Depois foram mais 2 absolvidos e vamos falar deles. Nuno Mendes, ou seja, Mustafa, também foi absolvido. O tribunal considerou que não participou no ataque, aliás, ele nem sequer estava na academia. O tribunal entendeu que os agressores apenas usaram a influência dele para juntar mais adeptos. Foi também acusado de tráfico de droga, mas o tribunal entendeu que não se provou que a droga fosse dele, apesar de ter sido encontrada na casinha da claque. Esteve preso também preventivamente quase 1 ano, mas acabou absolvido. Lembram-se que eu tinha dito há bocado que tinham todos ido para prisão domiciliária, menos ele ficou em prisão preventiva. Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos, também foi absolvido. Foi acusado por ter dito numa mensagem que os jogadores eram bem malhados, mas o tribunal também considerou que isso não provava que participou no plano. Outra coisa que abonou muito bem a favor dele foi que ele avisou o segurança da academia que um grupo de adeptos ia lá, o que pesou muito a seu favor e na sua defesa, obviamente. Quanto aos outros, os restantes foram condenados por agressões, ameaças, danos, com penas ajustadas à participação individual. Isto quer dizer que o tribunal teve em conta se eles já estiveram presos ou não, crimes à parte, que houve aqui algumas pessoas que cometeram crimes específicos, como por exemplo estragar o carro, e podemos chegar à conclusão que no final de contas, que 37 adeptos foram condenados por crimes de ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada, com os jogadores e o treinador principal como únicos alvos devido ao mau desempenho desportivo. E isso estás a perguntar porque é que não foi considerado terrorismo ao fim e ao cabo, não é? Então, eu vou-te explicar. O tribunal, presidido pela juíza Silvia Pires, rejeitou esta acusação. Mas porquê? Ao fim e ao cabo, estes atos que eles cometeram não visaram a população em geral nem quiseram provocar alarme social generalizado. A violência foi direcionada apenas aos jogadores e não afetou a paz pública como bem jurídico. Algo aqui também que foi muito discutido na altura é que crimes é que caíram, não é? Coisas que estavam a ser ditas também online e obviamente mais importante, coisas que eles estavam a ser acusados, que acabaram por cair e eu vou-te dizer quais são. Provou-se ao fim e ao cabo que as portas da ala profissional da academia não foram danificadas, nem a porta de acesso ao corredor, nem do balneário. Apenas Ruben Marques foi condenado por amolgar um Porsche, os restantes foram absolvidos deste crime. Quero só vos dizer que ao fim e ao cabo danos com violência foram retirados, ou seja, essas acusações caíram. Outra acusação bastante interessante que acabou por cair foi a posse de tochas, ou seja, a posse de uma arma ilegal. E não era bem, porquê? Porque todos os arguidos inicialmente foram acusados por posse de arma ilegal. Mas atenção que uma nova lei descriminaliza o uso de material pirotécnico. Ou seja, naquele caso que muitos estavam a ser acusados, estavam em posse de uma arma ilegal, acabou por cair, porque já não era ilegal, não é? Então apenas 2 arguidos foram condenados por posse de arma proibida, mas por armas encontradas em casa durante buscas não usadas no ataque. Quero deixar bem claro que os 3 já tinham sido absolvidos, agora era só a discussão dos outros, não é? Dos que realmente estavam dentro do ataque e principalmente eu quero que vocês entendam quais foram os critérios para se aplicarem as penas, não é? Quantos anos é que eles tiveram de sentença? Se tiveram, não é? Isso todos tiveram. Na realidade o tribunal diferenciou os arguidos conforme o seu grau de intervenção, porque era muito complicado, não é? Entraram muitos dentro da academia, muitos fizeram determinadas coisas, inclusive agrediram os jogadores, mas outros ficaram do lado de fora e essa distinção tinha que ser feita. Uns que também que agrediram e outros que não agrediram. Então o tribunal decidiu quem entrou no balneário e agrediu iria ser diferente de quem ficou no exterior. No entanto, o acórdão deixou claro que mesmo os que não agrediram diretamente, como por exemplo Bruno Monteiro, Joaquim Costa, Fernando Barata, Elton Camará, Sérgio Santos, Getúlio Fernandes, Luís Almeida, Nuno Torres e Gustavo Tavares, foram considerados coautores dos crimes de ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada. Ai, eu estás a dizer tantos nomes. Pessoal,
Peço imensa desculpa, é que foram mesmo muitas pessoas que entraram naquela academia naquele dia. Então eu não vou dizer os nomes todos nas sentenças, mas depois vou colocar em uma listinha e dizer alguns os que tiveram as penas maiores. Então quero agora que vocês foquem em todas as pessoas que foram condenadas e sentenciadas. Tiago Rodrigues, de 21 anos na altura, Samuel Teixeira, de 20, Tomás Fernandes, de 19, Guilherme Oliveira, de 21, receberam apenas uma multa de 40 dias à taxa diária de 8 euros. Se quiserem podem fazer a conta, obviamente. Para além disso, também tiveram penas suspensas, com restrições e medidas adicionais. Isto quer dizer que levaram uma pena suspensa de 3 anos e 10 meses, suspensos por 5 anos, mais um programa de reinserção. Para além disso, estes mesmos 4 arguidos ficaram proibidos de frequentar claques e estádios. E ainda existem mais que eu vos vou mostrar aqui, vou passar, vocês podem pausar enquanto eu estou a falar. Para vocês terem noção, houve aqui nomes, sim, que estão aqui a aparecer, que tiveram de facto uma pena de prisão efetiva de 5 anos, do qual podemos dizer Getúlio Fernandes, Leonardo Almeida, Nuno Torres, Fernando Barata, Elton Camará, Bruno Monteiro, Pablo Antochuk e Domingos Monteiro. Para além disso, vocês devem estar a perguntar pelo nome de Rubén Marques, também condenado por danos no carro, do Porsche, vocês lembram-se disso. Teve uma pena de prisão efetiva de 4 anos e 8 meses. Para além disso, João Gonçalves, também condenado por tráfico de droga, menor gravidade, e Sérgio Santos, idem também por tráfico. Deve estar a perguntar, Vasco, porque é que não disseste os nomes todos? Porque eu não quero que vocês adormeçam e está realmente aqui os nomes todos, está tudo organizadinho. Se tiverem alguma dúvida é só também colocarem nos comentários que eu respondo. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Este vídeo pode ter sido um pouco mais seca, diria eu, porque eram muitas pessoas, pois para além disso muitos jogadores, muito staff, os treinadores, o treinador adjunto também que foram agredidos. E é isto às vezes que nos faz confusão, não é? As pessoas levam tão a sério um assunto, e neste caso o futebol, e neste caso os resultados do Sporting que estavam a acontecer, que fazem estas maluquices, não é? Entrar num balneário e magoar as pessoas. Num balneário? Sim, na academia. Pessoal, muitas pessoas foram magoadas naquele dia. Eu acho que se calhar muita gente não tem a noção, que podem pensar, foi um soco, foi um empurrão e etc. Mas uma descrição que eu ouvi do Bas Dost, não é, que foi o que ficou pior, é realmente assustador. Tu pensas que poderás morrer porque estão ali pessoas que estão a entrar na academia, tinham acabado de treinar. Como é que entram pessoas na academia e conseguem fazer isto? Imagina o medo que tu ficas. E realmente o Bas Dost no final também diz que teve que contratar a segurança para casa porque não conseguia, estava sempre a olhar para trás para ver o que é que ia acontecer, não é? E muitos jogadores ficaram traumatizados com esta situação, que precisaram de acompanhamento psicológico, e isto foi muito grave. Claro que poderia ter sido pior, é verdade, mas isto já é um pior, já é muito mau. Tu estás no teu trabalho e do nada vão agredir-te só, neste caso de futebol, só porque tu não estás a ter bons resultados e querem-te dali para fora, ao fim e ao cabo, ou querem que tu mudes à força. E isto é inadmissível, isto é muito grave na minha opinião, obviamente. Foram todos acusados os que tinham que ser acusados. Se deveria haver mais acusados, é uma discussão para outro dia, discussão de café. Um dia devemos ter um podcast chamado Discussão de Café, mas não pode ser gravado, senão aí seríamos todos processados. Mas espero que toda a gente aprenda, e toda a gente, inclusive eu, aprender com esta situação, que não se pode fazer isto. Não podemos, só porque somos de um clube e que realmente somos de uma claque, isto acontece muito nas claques, e às vezes tem que ser impedido, que as claques começam a pensar que mandam mais do que o clube, não é? E que ficam com o rei na barriga nesse sentido, e foi o que aconteceu. Quiseram tomar ações pelas suas próprias mãos. Correu muito mal, poderia ter corrido muito pior. Eles tiveram muita sorte, ninguém morreu. Se tivesse alguém morrido, estaríamos a falar de outro caso neste momento. E poderia ter acontecido, pessoal. Poderiam realmente ter morto alguém, até com o cinto. Quando um dos adeptos deu com o cinto na cabeça de Bas Dost, foi muito grave, pessoal. Quando o outro também adepto, o mesmo neste caso, que deu um soco no nariz de Jorge Jesus, é inadmissível. Jorge Jesus ainda fala disto como sendo um episódio muito traumático. E todos os jogadores estiveram aqui, que eu já nem me lembrava que muitos neste momento, que estão em grandes clubes, não é? Que mudou completamente a carreira deles, vocês têm a noção disso. Há muitos jogadores que são grandes jogadores hoje em dia, que já eram na altura, obviamente, mas agora de renome, que devido a esta situação mudaram completamente. Ou seja, também é interessante, por outro lado, de uma forma mais futebolística, mais de destino, que mudou completamente a sua vida porque foram obrigados a mudar de clube porque não se sentiam confortáveis, não é? Tu não sabias se portares lá outra vez se ias apanhar porrada só porque estás a perder jogos. Inadmissível. Não vou dar a minha opinião honesta sobre este caso, não posso falar disto aqui, não quero falar. Um dia, numa conversa de café, no podcast a ser gravado, falamos deste caso. Um dia eu faço um Patreon e nós podemos se calhar falar. Não, mas depois alguém mau ainda me grava. Pessoal, nós começamos a ver estes casos todos a começar a entrar em parafuso no sentido que alguém pode nos tentar tramar.
E temos de ter sempre muito cuidado com o que dissemos. E vocês também, tenham atenção a isso, e inclusive online. As pessoas às vezes querem mesmo fazer mal aos outros e nós temos sempre que ter muita atenção a isso. Ter atenção à nossa voz, não é? E ao que dizemos. Espero que vocês estejam bem, de coração. Se tu ainda estás aqui, muito obrigado pelo apoio que me tens dado. Tem sido fantástico. Não tenho o canal há 1 ano de YouTube, neste caso. Estamos a ter resultados incríveis. Não interessa apenas os resultados, mas nós temos que nos reger um pouco por eles para saber o que é que estamos a fazer mal e bem. E eu sei que há coisas que eu estou a fazer bem e há coisas que eu estou a fazer mal. E é assim, única e exclusivamente, que eu consigo evoluir e que nós conseguimos evoluir como canal e como pessoas, neste caso. E muito obrigado, de coração. Ao Vasco. Um abraço.